Lucas capítulo 13, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Verso 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos. Já fomos ministrados pela oração, pelas informações, pela canção, Senhor. Mas agora, Senhor, nós somos a tua noiva, que ainda não está na Nova Jerusalém, que está aqui, Senhor, nesses bancos, nessa cidade chamada São Bento do Sul. Nós somos a tua noiva, nós somos o teu povo, nós somos a igreja do Senhor. Por isso, Deus, carecemos da tua palavra. Fala conosco agora, Senhor. Fala, Senhor, na linguagem que cada um consiga entender a tua palavra. Que nada e ninguém venha impedir aquilo que o Senhor quer ministrar à sua igreja nessa manhã. E que, Deus, a tua palavra em nós gere vida. E que a tua palavra em nós gere, Senhor, direcionamento. Que a tua palavra em nós, Senhor, gere edificação. Que a tua palavra em nós, Pai, nos transforme a cada instante em pessoas melhores, mais parecidas com Jesus e menos parecido com nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, é que oramos e na dependência de Ti, Espírito Santo, ministramos agora para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, 3 coisas estranhas nesse texto. A primeira é que essa passagem não existe em nenhum outro lugar. Tu não vai achar em nenhum outro lugar na Bíblia essa história do Pilatos misturando o sangue dos galileus com os sacrifícios. Quando tu vai estudar o texto, tu vai ver que o que está acontecendo é mais ou menos assim. Os galileus estão indo em Jerusalém sacrificar. O culto naquela época exigia sacrifício. E ao chegarem lá, os governantes, os políticos, pegaram essas pessoas que estavam indo fazer culto, mataram eles e misturaram o sangue do sacrifício junto com o sangue desses 18 galileus. Né? Aí ele diz a torre de Siloé e tal. Mas essa é a primeira coisa estranha, que esse texto não existe em nenhum outro lugar, apenas Lucas. E quem fez o panorama bíblico do Novo Testamento sabe que Lucas, dentre todos os evangelistas, é aquele que escreve seu evangelho não baseado no que ele está vendo e nem daquilo que ele está escutando apenas. Ele escreve o seu evangelho baseado em uma pesquisa aprofundada sobre a vida e as ações de Jesus Cristo. Imagina quem que estava junto com Lucas e quem era o mentor de Lucas na época que ele estava escrevendo o evangelho, era o próprio apóstolo Paulo. Então, ele era um cara bem estudioso da palavra. Então, eu não sei de onde ele tirou essa história, mas é fato que aconteceu essa história. Então, é o primeiro ponto engraçado ou
assim, curioso que tem neste texto. O segundo ponto curioso dentro desse texto é que a parábola que Jesus conta diz que é uma vinha, mas tem uma figueira dentro da vinha. Né? Outra coisa curiosa, se é vinha, que uma figueira está enfiada lá no meio. Né? Então essa é a segunda coisa curiosa que tem nesse texto. E o terceiro ponto curioso dentro desse texto é que dentro da parábola, Jesus, e parábola os irmãos sabem que é Jesus contando uma história para figurar algo a respeito do reino de Deus. Né? E dentro da parábola Jesus bota o cara que está cuidando da vinha, ele diz o seguinte, deixa eu cavar em volta da figueira. Para que ele vai cavar em volta da figueira? Para adubar ela, para dar uma forcinha para ela dar o fruto. E essa é a coisa estranha, porque para a cultura do judeu e para a agricultura da época, a figueira é uma dentre várias árvores, uma das únicas que não precisa adubar. Mas dentro da parábola Jesus coloca uma figueira sendo adubada. Então 3 coisas. Primeiro, não existe esse texto em nenhum outro lugar. Segundo, tem uma figueira dentro da vinha, das videiras. É uma plantação de uva, que a figueira está enfiada lá no meio. E terceiro, o cara que cuida da vinha quer adubar a figueira, coisa que não acontece. O que Jesus está querendo ensinar com isso, irmãos? E o que isso tem a ver com a nossa vida e com a nossa igreja e com aquilo que nós estamos vivendo hoje, com aquilo que você está vivendo hoje? Em primeiro lugar, naquela ocasião, qual era a ocasião? Se você voltar um capítulo para trás, você vê que Jesus está ensinando, está pregando, está muitas vezes confrontando os fariseus. Então naquela ocasião, que ocasião? Na ocasião que as pessoas sentavam para escutar Jesus, na ocasião que Jesus está na caminhada, porque você bem sabe que Jesus não tinha uma igreja para congregar. E Jesus caminhava, enquanto ele estava indo, na caminhada que Jesus fazia, ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia pregando, ele ia fazendo o que o crente tem que fazer na caminhada. Né? Então nessa ocasião de Jesus educando, ensinando, curando, agindo, diz que aqueles que estavam presentes falaram para ele, porque qual que é a ideia? A ideia é que Jesus diga, nossa, que profanação, misturar o sangue de gente com o sangue do sacrifício. Só que Jesus, em vez de entrar naquilo que eles estavam querendo ouvir, Jesus entra num assunto muito mais pertinente do que o sangue derramado. Ele entra no porquê que o sangue é derramado. Olha só, Pilatos para Jesus e para aquelas pessoas não era novidade Pilatos matar alguém. Pilatos era um tirano, Pilatos matava muita gente. Só que a questão deles é que o sangue desses galileus estava misturado agora com o sangue do sacrifício. Então note que eles estão querendo pegar Jesus numa questão da lei cerimonial. Pastor, o que é lei cerimonial? Se matricule na escola bíblica de quinta-feira que você aprende. Lei moral, lei cerimonial, o que é isso? Aonde que está essa lei? Quando que Deus deu essa lei para Moisés dentro da caminhada até Canaã? Leia Levíticos, é a dica que eu posso dar agora. Né? Então eles estavam querendo pegar Jesus nessa questão religiosa, nessa questão templocêntrica, de tu viu, Jesus, que o sangue está misturado? Mas Jesus não entra na deles e Jesus vai para um outro patamar. Na verdade, o patamar que de fato faz sentido para a vida humana. Verso 2. Ele diz assim, respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu acho que nesse momento, com essa pergunta, eles já param e dão um passo para trás. Ele diz, opa, a gente perguntou uma coisa, ele respondeu outra. A minha dúvida é uma, Jesus está vindo com outra história. Jesus colocou uma questão de pecado.
O sangue era vertido na antiga aliança para quê, irmãos? Por que matavam um animal antes de entrar dentro do tabernáculo? Para purificar, para lavar o pecado. Então, naqueles galileus, naqueles judeus que estão ali interrogando Jesus, que estão querendo fazer uma pegadinha para pegar Jesus, Jesus dá um lobby neles e vai no âmago da questão. Ele entra numa questão de pecado. Não só que purifica, mas por que aqueles homens morreram? Por que Pilatos matou aqueles homens? Por que Pilatos misturou o sangue deles? Daí Jesus pergunta, vocês acham que eles eram mais pecadores que todos os outros? Quem são todos os outros aqui? Em outras palavras, eu vou ilustrar para os nossos dias essa pergunta desses fariseus, dessas pessoas para Jesus. Chega o irmão na igreja e diz assim, Pastor Léo, tu viu aquela tragédia que aconteceu lá, sei lá onde, que aconteceu uma tragédia, irmãos, nos últimos tempos? Brumadinho, boa. 368 mortos, se eu não me engano, né? E 12 desaparecidos que nunca mais acharam. Uma coisa assim, tragédia. Aí o irmão chega assim, pastor, sabe por que aconteceu aquilo lá? Aquela cidade era idólatra. O povo de lá não tinha jeito. Já tentaram plantar a igreja lá dentro de tudo quanto é jeito. E nunca abriram as portas para a igreja chegar lá. Sabe o que Deus fez, pastor? Mandou a barragem por cima deles. Porque eles são muito pecadores. Aí o pastor diz assim, meu irmão, você acha que o pecado do pessoal de Brumadinho é maior do que o seu? Tu acha que por eles terem morrido dessa forma trágica, significa que eles são mais pecadores do que você? Ou então tu acha que é melhor do que eles por não ter morrido? Tu acha que por tu não passar a dor e a tragédia daqueles que estão passando, você é melhor do que eles? É isso? Jesus está dizendo para esses homens, é isso? Que vocês estão vindo com essa questão? Vocês acham que vocês são melhores do que aqueles que verteram o sangue? Aí Jesus entra com ensinamento. De maneira nenhuma. Eu digo que não, o verso 3, olha aí na sua Bíblia. Não existe esse negócio, morreu daquele jeito, porque ele era muito pecador. Ele pecou muito. Sabe aquela história do crente que acha que o cara que morre por muito pecar, ele morreu por muito pecar? Sabe por que aquela pessoa morreu desse jeito trágico, pastor? É porque tu não conhece a história da família dele. Pensa numa família pecadora. Sabe, alguém conhece o pastor Russell Shedd? Para os mais íntimos, o Sheddinho. O pastor Russell Shedd morreu com 96 anos. Sabe o que matou ele? Um câncer. E aí eu estava num dia num encontro de pastores, e ele disse que um dia chegou, ele estava no culto, ele congregava numa igreja em São Paulo, e no final do culto chegou um irmão, e disse, ele no auge dos seus 90 e tantos anos, que já sabiam que ele estava com o câncer, e que o câncer estava detonando ele. Aí o irmão, ele estava sentado lá no final da igreja, o irmão chegou assim e disse, pastor, deixa eu orar para Deus curar você. Ele disse, não, vai que Deus me cura e eu viva mais. 96 tá bom, deixa eu ir embora. 96, e agora a pessoa que tem... Quantos pecados será o pastor Russell Shedd cometeu para morrer de câncer, irmãos?
Lembra a história? Que é conhecida, já virou até um clichê aí. Diz que uma vez entrevistando a filha do pastor Rousseau Shedd, perguntaram, ela falou assim: eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque eu nunca vi ele pecando. E o cara morreu de câncer. Quem já estudou um pouco da história da igreja, a história de Jonathan Edwards, paralela à história dele, tem o genro de Jonathan Edwards. O genro de Jonathan Edwards é um cara que vai missionário entre os índios. E ele larga tudo e vai entre os índios e dá a sua vida lá. E ele volta de lá para casar com a filha do Jonathan Edwards. Eu esqueci o nome do camarada agora. Eu acho que essa história está naquele livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé. E aí quando ele volta, ele é acometido de uma pneumonia. O cara tem uns 25, 28 anos. E ele começa a tratar essa pneumonia para voltar para os índios agora casado. Ele veio para casar e ele começa a ficar ruim. Em um ano que ele voltou, casou, o cara morreu de pneumonia. Aí tu diz, qual foi o pecado que ele cometeu para morrer desse jeito, tão novo? A questão não é o pecado, irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui, leia aí na sua Bíblia. Olha o verso 2. Jesus, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O cara vivo está achando que é melhor do que aquele que morreu. Jesus bota ele na parede e diz: sobre a sua vida, a sentença de morte ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Se não se arrepender. E isso eu acho fantástico no ensinamento de Jesus. Porque ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Pecadores. Não vem me dizer que é mais ou que é menos. Não vem me dizer que tu é melhor só porque não aconteceu aquilo. Pastor, eu estou orando por aquela irmã. Mas eu acho que Deus não cura ela porque eu acho que ela cometeu tanto pecado. Mas tanto pecado. Que essa montoeira de pecado, pastor, não deixa Deus curar ela. Ah, meu irmão, vai ler a Bíblia. A mesma sentença de morte está sobre a sua vida. Jesus fala para essas pessoas. Vocês já acham que são melhor que eles? Mas eu digo, se não se arrepender, o que é arrependimento aqui, irmãos? O que é arrependimento? A palavra original de arrepender não é dar 360 graus. Porque 360 tu vai voltar no mesmo ponto. É 180. É o desejo de não querer fazer mais e não seguir o mesmo caminho. Isso é arrepender. Significa que tu nunca mais vai fazer? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Significa que você tem que ter o desejo de não fazer. Lembra Paulo falando aos Romanos? O querer fazer o bem está em mim, porém não o executar. Daí ele diz, miserável homem que sou. Mas graças a Jesus, que me capacita a todo dia levantar e dizer, estou em guerra contra a minha carne, eu quero fazer a vontade de Deus. O arrependimento é o âmago da questão na cabeça de Jesus. O arrependimento para aqueles que estão vivos, não para os que morreram. Eu acho fantástico que, lembra quando Jesus vai encontrar, ele é avisado que Lázaro morreu. Que tragédia, Jesus chora. Jesus chorou.
Lázaro morreu e aí Jesus fica inquieto no espírito, diz o evangelista. E ele começa a marchar de volta para ir lá encontrar o Lázaro. E a hora que ele está chegando, quem que vem correndo encontrar ele? Tinha Marta e Maria, irmãos. Quem que veio correndo encontrar Jesus no meio do caminho? A Marta. E o que ela fala para o Senhor Jesus? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala para ela algo tremendo. Volta e meia eu prego isso aí em velório. Jesus esquece o Lázaro, que está morto. Ele olha para Marta e diz assim: se crer, verá o poder de Deus. Jesus fala de vida para quem está vivo. Ele diz: se você crê, ele vai viver. Porque o que o Evangelho fala a respeito de Jesus? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E inclusive dentro do pacote de tudo se fez novo, está o final da sua vida também. Todo ser humano vai para a vala. Todo. Não sei se era minha avó ou meu avô que dizia que o teu atestado de óbito é a tua certidão de nascimento. A única certeza que o ser humano tem é que um dia vai ter um monte de gente chorando e foi embora. A diferença é que para o crente tem a possibilidade de arrependimento. Para não acabar na vala, mas acabar na Nova Jerusalém. Então Jesus entra no cerne da questão. Eles estão preocupados com sangue, com a morte e com aquilo que aconteceu com quem está morto. Jesus olha para eles e diz: o problema é vocês, porque aqueles lá não tem mais jeito. Vocês precisam se arrepender, porque a sentença de morte também está sobre a vida de vocês. Olha o verso 3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sabe o que significa essa palavra aí, perecerão? Morrerão. A princípio, o título desse texto na sua Bíblia aí está como? Arrependimento ou morte, e aí tem outras versões que trazem outras. Essa palavra perecer aí é morrer. Ou vocês pensam, olha o versículo 4. Que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Jesus está falando: vocês acham que aqueles que não morreram lá em Brumadinho são menos culpados do que aqueles que morreram? Não, todos são culpados. A morte vai vir para todos. A questão é, você tem encontrado um lugar de arrependimento? Ou você acha que por estar vivo e a catástrofe não ter chegado na tua casa ainda, você é melhor do que o outro? Arrependam-se. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E aí complicou a nossa vida, porque a gente sabe que para o judeu, quando ele repete 2 vezes a mesma coisa, é porque é muito, muito sério. Ele fala no versículo 3, no 4 e no 5, que eles vão perecer. Quem que vai perecer, irmãos? Quem está vivo. Como que ele vai perecer? Se ele não se arrepender. Pastor, quando eu tenho que me arrepender? Irmãos, todos os dias. Todo o tempo. E não achar que por não estar acontecendo algo ruim com você, você é mais queridinho de Deus do que aquele que está sofrendo. Verso 6. Então ele contou uma parábola. Olha só que interessante. Um homem tinha uma figueira. Só que a figueira estava onde? Dentro da vinha. Você sabe que, historicamente, quando Jesus fala de figueira no Novo Testamento, ele está se referindo à nação de Israel, né?
Ou seja, ele está se referindo à igreja, o povo de Deus. Aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém. Um homem tinha uma figueira plantada dentro da vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso ele disse que ao que cuidava da vinha, já faz quanto tempo que eu estou vindo? 3 anos. Procurar fruto e eu não acho. Qual que é a sentença? Corte-a, morte. Por que deixar ela inutilizando a terra? Está ocupando espaço, não serve para nada, corta, joga fora. Esse é o senhor da vinha falando. Só que dentro da vinha tem o administrador. Ok, a figueira é a nação de Israel, é a igreja do Senhor. Jesus está contando uma parábola para ilustrar aquilo que ele falou antes sobre arrependimento. Então qual é o fruto que ele quer ver na figueira? Arrependimento. Em outras palavras, ele quer ver a figueira produzindo. Ele quer fruto. Na verdade, se não der fruto, não faz sentido estar ali. Qual é o fruto? O fruto é arrependimento. O fruto é o que faz ter sentido a vida da pessoa. Então qual é o fruto que Jesus está esperando na figueira? Arrependimento. Por quê? Porque se não se arrepender, irmãos, não é porque você é figueira que você vai ficar aí. A faca vai vir. E vai ter a poda. E vai ter a... E Jesus, essa palavra, irmãos, é muito dura. Porque Jesus está falando para judeus. E judeu, quando ele diz que a figueira, ele sabe que ele está falando dele mesmo, daqueles galileus que estão perguntando para Jesus. Ele está dizendo, deixa eu ensinar agora vocês com uma historinha o que vai acontecer na verdade. O que vai acontecer na verdade é que vocês tinham que estar dando fruto de arrependimento e não estão dando. E sabe o que o Senhor vai fazer? Vai cortar, porque não faz sentido ter uma igreja que não dá fruto. E quem que vai cortar, irmãos? É o próprio Deus. Quem é o Senhor aqui da vinha? É o Senhor Jesus. É o nosso Deus. Ele que dá a ordem. Corte-a. É o Pai dizendo, todo aquele que pecar vai morrer. Lembra aqui que Deus fala para Adão lá no Éden? Olha, você pode fazer de tudo. Pode comer de tudo. Pode andar à vontade. Fica sossegado. Só não entra nesse site aqui. Esse site aí da Deep Web, quando tu entrar. Quando dá o Ctrl Shift N, vou traduzir o que eu estou falando aqui, irmãos. Deep Web é a internet negra. Coisas light acontecem lá, né? Eles vendem órgãos de crianças, enfim. O Ctrl Shift N é para quando você quer entrar sem ser rastreado. Não fica no histórico de pesquisa do seu computador. Aí você acha assim, ninguém está vendo. Irmãos, isso não é coisa da modernidade agora, da cybercultura. Adão achou a mesma coisa. Vamos dar um Ctrl Shift N aqui, para Deus não ver o que a gente está fazendo. Vamos ficar camuflado. A sentença é, se não der fruto, meu irmão, vai cortar, vai morrer. Adão tentou a sorte. Morreu ou não, irmãos? Corte-a, diz o verso 7. Por que cortar? Olha só a lógica de Jesus. Isso aqui é Jesus falando, irmãos. Por que cortar? Olha o que continua o versículo. Por que deixá-la inutilizar a terra? Na cabeça de Jesus, o que ele está dizendo? Cara, não faz sentido isso aí tá aí.
Aí alguém podia dizer para Jesus, Jesus, mas ela pode acolher os passarinhos. Ela pode fazer sombra para aqueles que estão trabalhando na vinha, Senhor. Irmãos, não tem desculpa. A figueira é para dar fruto. Se ela não der fruto, ela vai virar lenha. Então, primeiro, não ache que você é melhor que ninguém. O fruto que Deus espera de você é arrependimento. E esse arrependimento vai fazer o quê? A igreja, a nação de Israel, frutificar. E olha que interessante. A terceira questão, né? Verso 8. Por que tem uma figueira dentro da vinha? É porque Deus quer mostrar a sua graça para com Israel. Ele diz assim no verso 8. Respondeu o homem. Quem é o homem, irmãos? Deus é o Senhor da vinha. Jesus é aquele que vem para cuidar da vinha. Aí Jesus olha. Lembra Deus falando que ia destruir Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50, 100, 50, 20, 30, 5. Senhor, umzinho. Não. Vai cair fogo. Vai destruir. Não tem ninguém bom lá. Mas o homem, que ninguém sabe quem é, os teólogos batem a cabeça procurando saber quem é esse homem, a maioria concordam que esse homem é Jesus. Este homem disse ao Senhor, Senhor, deixe-a por mais um ano. Então significa que eu tenho 12 meses a partir de hoje, pastor? Não. Jesus está dizendo, Pai, eu sei que vai descer o machado, vai vir a colheita, vai vir a poda, quem não der fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Eu sei, Senhor. Mas dá um tempinho a mais. Espera chegar domingo, pastor. Deixa chegar domingo, Senhor, para eles ouvirem que eles precisam se arrepender. Eu vou até fazer aquilo que é contrário à ciência, eu vou fazer contrário à lei, eu vou fazer aquilo que não é de praxe. Eu vou até cavar em volta da figueira para adubar ela, Senhor. Jesus está dizendo, eu vou até fazer aquilo que é ilógico para tentar salvar a figueira. Jesus faz aquilo que é antirracional, antilógica da agricultura judaica, para ilustrar na cabeça daqueles homens que ainda existia esperança para aqueles que se arrependem, porque Jesus Cristo, Ele não age pela lógica humana. Ele age por amor e por graça. Então, irmãos, deixa Jesus tratar a sua vida naquelas áreas que você acha que Jesus não quer tratar a sua vida. Do jeito que você acha que não precisa ser tratado. Pastor, que papo é esse de adubar figueira? Isso não existe. São 2000 anos, os galileus falando para Jesus, né? Jesus, são 2000 anos de história do povo plantando, colhendo, e se tem uma árvore que nunca precisou de adubo, é a figueira. O que tu vem dizendo agora que eu vou cuidar, vou cavar em volta dela para cuidar dela? Porque Jesus está dizendo, eu estou fazendo aquilo que é ilógico para cuidar da sua vida. E a única coisa que ele espera, figueira, é arrependimento. A única coisa que ele espera é humildade. O que é humildade? Não achar que você é melhor do que o outro. E esse arrependimento é constante. Espera mais um pouco, espera mais um ano. Lógico, Jesus estava prefigurando aqui, porque ele diz, olha, eu estou passando. Vai acabar, eu tô subindo, o Espírito Santo vai descer, a lenha vai pegar, o bicho vai pegar aqui. E não fiquem nesse gueto de religiosidade, querendo se achar um melhor que o outro, porque o machado vai descer em todo mundo. E o que Deus quer encontrar em todo mundo é o arrependimento.
E esse arrependimento vai fazer você a frutificar novamente e fazer sentido estar onde você está. Porque na cabeça de Jesus não faz sentido uma figueira que não frutifica. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondeu o homem: deixa mais um ano, eu cavarei ao redor e adubarei. Aí o verso 9, Deus olha assim, tá bom, olha o verso 9 aí, ok? Se, fantástico isso aqui, irmão, se é condição. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, não tem o que fazer, irmãos. Então assim, nós estamos nesse ano. Ok? Você e eu, a igreja do Senhor, está nesse ano que Jesus pediu. Pai, dá um tempinho. Deixa eu adubar essa figueira para ela dar fruto. E aí depois o Senhor vem e corta. Mas corta na raiz. Corta para debulhar. Então nós, a igreja, irmãos, somos essa figueira que o Cristo está adubando para que a gente dê fruto. Nós estamos nesse ano que o Senhor da vinha pediu ao Pai. Dá mais um tempinho. Por que Deus não manda fogo igual mandou em Sodoma e Gomorra, irmãos? Porque Jesus está cavando em volta da figueira e adubando a árvore. Espera mais um pouco, Senhor. A graça está agindo, irmãos. Eu e você não somos consumidos por causa da graça de Jesus. Aproveite que o ano está acabando. Para fazer o quê, pastor? Eu tenho que fazer um voto, eu tenho que orar. Não, irmão, só se arrepende e já está bom. Só arrependimento. Que a marca da sua vida seja uma marca de... Que uma pessoa que tem arrependimento, primeiro, ela não mostra isso para ninguém porque é o seu coração com Deus. Segundo, ela começa a fazer coisas como um arrependido. E o cara que sabe que é podre, ele nunca vai querer apontar para o outro. Ele sempre primeiro ele vai querer tirar o cisco que está no olho dele, para depois querer lidar com o outro, não é assim? O evangelho é assim. Em outras palavras, Jesus diz, vocês estão preocupados com aqueles que morreram, cara? Vocês já viram o machado que está no teu pescoço já caindo? Um ano, irmãos. Estamos no ano aceitável do Senhor. Estamos na graça. Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou isso por mim e por você. Agora não perca tempo, arrependa-se. E dê fruto. Para que quando... Tu acha se o Senhor voltar o ano que vem e olhar para a figueira cheia de fruto, linda, maravilhosa, o que ele vai fazer? Vai cortar ela ou vai elogiar e dizer, nó, que figueira bonita? O que os irmãos acham? Ele vai elogiar. Ele vai dizer, entrem benditos do meu Pai. Eu te criei para a vida e não para a morte. Mas arrependimento tem que ser a marca do povo de Deus. Amém, irmãos? É só isso que eu tinha para falar antes da ceia. Olha só, a gente vai ceiar agora. Paulo, ao instruir a igreja de Coríntios, ele diz, examine o homem a si mesmo. Examine o quê? Para ver se tem pecado? Não, irmãos, tu não precisa nem examinar para ver se tu tem pecado. É examinar para ver se a sua consciência está arrependida do pecado e do pecador que você é. Examinar, ver se você discerne o corpo. O que é discernir o corpo? É saber que você é uma figueira para dar fruto. Examinar para ver se você não está tão orgulhoso aí se achando melhor do que o outro. Por isso que Paulo fala para a igreja de Corinto se examinar. E depois que examinar, se arrepender, se humilhar diante de Deus, aí você vem e come. Por quê? Porque aqui não é pão e suco que a gente está comendo. Na ótica de Cristo é o corpo e o sangue de Jesus. Que foi dado por nós.
Por isso que tem que ter arrependimento. Por isso que muitos comem e bebem juízo. Porque comem e bebem sem discernir o corpo, sem entender quem são. Come e bebe sem discernir, sem entender quem são. Levianamente. E é muito engraçado, porque se tu lê o texto da ceia aqui, não tem nada a ver isso aqui que a gente está falando. É o pessoal reunido, comendo, aí os mortos de fome vêm antes e começam a comer tudo. E aí a hora que os outros chegam para comer, não tem mais comida. Sabe aquele negócio tipo coisa de crente assim? Retiro de carnaval de adolescente da igreja? Vai lá e serve. É um pedaço de frango para cada um. O miserável vai lá e bota 6 pedaços de frango. O que vai acontecer? O outro vai ficar sem comida. Paulo está advertindo a igreja, dizendo, cara, não pega 6, pega um só, cara. Se tu tiver com fome, vai comer em casa. Paulo está falando isso. Porque o corpo de Cristo, esse pão e esse cálice que nós estamos bebendo, simboliza, olha só, irmãos, o que Cristo fez por nós. E o que ele fez por nós? Ele disse ao Senhor da vinha, espera mais um ano, Senhor. Deixa eu trabalhar um pouco entre eles. Então quando você ceiar agora, é porque Jesus Cristo apaziguou a ira de Deus sobre a sua vida. Verteu o seu sangue. Seu corpo foi espedaçado. Para que a sentença de morte não caísse sobre a sua vida. Isso é a ceia. Amém, irmãos?